Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Regioscast. Ativa o sininho aqui no YouTube, continua acompanhando a gente do nosso canal para você poder saber as atualizações dos nossos vídeos. A gente está publicando bastante conteúdo bacana para você poder estar acompanhando seu plano. Então deixa seu like, deixa comentário, sugestões de temas também aqui pra gente e ativa o sininho porque você fica sabendo de todas as informações. Hoje a gente vai estar falando sobre os números de dezembro, referente ainda a 2022. Inclusive está disponível no Regis de Números lá no nosso site, tem regis.org.br, tem as informações, a gente deixa todas detalhado plano por plano no Regis de Números, além de receber por e-mail, está disponível no site também com comentários em relação ao cenário, informações dos planos da Regis. E hoje, para a gente poder comentar um pouquinho plano por plano, está aqui o nosso diretor financeiro, Sandro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, Geis. Olá, participantes. Tudo bem? A gente vai estar comentando um pouquinho plano por plano, mas também a gente queria deixar um recado com vocês sobre a nossa prestação de contas também, né, Sandro? Isso, a prestação de contas ela deve acontecer até no máximo no mês de abril, porque ela depende de aprovação nas instâncias de governança da Regis, da auditoria independente, conselho deliberativo, conselho fiscal, então tem todo um trâmite que nós precisamos seguir. Então até o mês de abril devemos fazer a prestação de contas do ano de 2022, mas aqui no Regioscast você já fica sabendo o resultado do mês de dezembro e já vai dar uma bela ideia do que aconteceu no ano de 2022. Exatamente. Então, como a gente fez no mês passado, a gente vai estar explicando plano por plano. Então, continua aqui com a gente. Participantes do CD Metrô, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu plano. Sandro, conta pra gente aí como é que tá as informações, o que você tem de resultado do mês de dezembro. E aproveitando também que a gente está nesse fechamento, como é que é o cenário geral aí de janeiro a dezembro do CD Metrô. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá, vamos nessa, Olá, Metroviários, tudo bem? Bom, o mês de dezembro foi um mês também muito difícil, assim como foi todo o ano de 2022, agravado por uma série de discursos que acabaram, de certa forma, afetando o humor do mercado com relação à taxa, principalmente taxa de juros, taxa de títulos públicos federais. Mas, enfim, dezembro, nós encerramos o ano de 2022. A boa notícia, digamos assim, é que a inflação, que era uma fonte de preocupação muito grande, nós começamos o ano pressionados, apesar de vir de um final de ciclo da pandemia, da Covid-19, nós tivemos aí um início de ano bastante conturbado, com a questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia com a Rússia, Então, isso trouxe uma certa preocupação em termos de um acirramento das tensões geopolíticas mundiais. A questão isso repercutiu nas taxas de inflação de todos os países, de uma maneira geral, e isso fez com que os bancos centrais, de uma maneira geral, também tivessem que aumentar a taxa de juros, e isso, nesse ponto, o nosso Banco Central foi muito mais prudente, muito mais assertivo, porque ele já percebeu esse movimento, já fez esse movimento de aumento da taxa de juros, tanto é que ela fechou, a meta da taxa Selic fechou em 13,75 no ano passado, e isso fez com que isso também ajudou a segurar um pouco a inflação, que apesar de ter fechado um patamar acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,75, na verdade o IPCA fechou em 5,79, ou seja, praticamente um ponto acima da meta, do teto da meta do Conselho Monetário Nacional, digamos que ela fechou num patamar civilizado, 5,79 dos males o menor. Com certeza, porque considerando o cenário que a gente teve durante todo o ano de 2022, aconteceu tanta coisa, num ano só, que estava tão instável, e considerando que você até tinha comentado que o IPCA chegou a bater 2 dígitos, Chegou a bater 2 dígitos. E aí, para ter fechado nesse percentual de 5,79 do IPCA, Exatamente. Então, assim, considerando tudo que a gente passou no ano de 2022, esse ter conseguido isso foi uma maravilha. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, com isso, o INPC também fechou abaixo de 6%, 5,93%, o Ibovespa, apesar de toda a volatilidade do ano, acabou fechando no positivo 4,69 em 109.735 pontos.
O dólar, né, fechou com uma queda no ano de 5,32%, né, fechou a 5,28%. As reservas internacionais do Brasil, apesar de uma queda de 10%, elas fecharam em 324 bilhões. O PIB, né, a perspectiva do PIB, né, é fechar o ano de 2022 acima de 3%. E a taxa de desemprego, que era um motivo de preocupação muito forte no Brasil, chegou a bater mais de 13%. Né, fechou o ano, deve fechar o ano algo em torno de 8%. Né, a última estimativa do IBGE foi de 8,1%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Então, isso mostra que a economia brasileira vem num processo de recuperação, né? Isso, obviamente, acaba se refletindo em termos de perspectivas para o futuro, né? No entanto, nós temos uma situação, digamos assim, que afligiu de uma maneira geral o mercado, que foi a troca de governo, né? Porque com a troca de governo, você tem ministros novos, né, um olhar diferente da economia, e isso acabou afetando os resultados das NTN-Bs nos meses de novembro e dezembro. O resultado de novembro já não foi, infelizmente não foi bom, até por conta da subida das taxas de juros das NTN-Bs, e o mês de dezembro ainda subiu mais um pouquinho ainda. Isso traz uma certa volatilidade para a carteira, que é uma variação, né, de preços, e isso acaba afetando principalmente os papéis marcados a mercado. Hoje o plano CD Metrô, ele tem 63% da carteira marcada a mercado. Então, o que quer dizer isso? Que o preço vai oscilar de acordo com o preço à vista daquele papel. Então, como as taxas dos papéis que estão nessa carteira, elas estão marcadas a mercado, então ela sofre com essa oscilação. Então, isso acabou afetando o resultado de dezembro. E o acumulado do ano acabou não ficando muito bonito, né? Nós estávamos até com uma perspectiva, né? Nós falamos em outros podcasts, né? de fechar o ano acima do IPCA mais 4, mas acabamos fechando com um patamar abaixo, né? Cerca de 74% desse referencial. Fechamos o ano com uma rentabilidade de 7,43% no plano CD Metrô. São fatores externos, né, Sandro? O que acontece é que a gente não tem muito controle, mas é interessante também olhar pelo lado bom, o tanto que o cenário de investimento, ele oscila, né? Porque se você olhar mês a mês, você fica chocado com as variações, mas quando você estica, né, a linha, você vê que o resultado é melhor. E assim, olhando para o futuro, né, Geis, que é sempre muito importante, é olhar para frente, né? E essa é a nossa visão, é olhar para frente. Se você for olhar dentro de uma perspectiva da carteira do plano CD Metrô, o que acontece? Considerando que é um plano que já tem 85 milhões de reais, aliás, parabéns para o pessoal do CD Metrô, né, que está acreditando no seu plano, né, está crescendo aí a olhos vistos, né, quase aí batendo 86 milhões aí de patrimônio. 93% da carteira do plano Metrô está alocada em títulos de renda fixa. E desses 93%, 90%, Geis, 90%, gosto sempre de enfatizar isso, 90% estão aplicados em títulos públicos federais, basicamente em NTN-Bs. E essas NTN-Bs estão compradas a uma taxa média de 5,31, né? Ou seja, 1,31 acima do referencial, que é IPCA mais 4. Isso garante uma tranquilidade para o futuro. É claro que o mês de dezembro não foi bom, mas é por conta dessa questão da marcação ao mercado. Mas se você olhar numa perspectiva para frente, otimista, olhando para frente, partindo do pressuposto que nós vamos carregar esses papéis até o vencimento, eles vão garantir uma rentabilidade muito boa para o plano Metrô para os próximos anos, né? Então nós acreditamos muito fortemente nessa estratégia para poder contrabalançar por conta dessa questão da volatilidade. O que nós estamos fazendo? Os recursos novos nós estamos alocando em LFT, que são títulos públicos federais também, mas atrelados à taxa Selic. Como a taxa Selic está muito alta, então elas por si só já garante uma rentabilidade acima do IPCA mais 4, né? E com uma grande vantagem de sofrer muito menos variação de preço comparativamente às NTN-Bs. Então, assim, não que a NTN-B não seja um bom papel, é um excelente papel, tanto é que a taxa média dela está comprada a 5,31. Mas o que nós estamos considerando a questão da marcação ao mercado, nós estamos fazendo essas alocações em LFTs para justamente diminuir a volatilidade desse papel e aí gerar bons ganhos para os participantes do plano CD Metrô. Deixa mais estável também, sim, né? Sim, diminui um pouco exatamente essa variação do resultado do plano Metrô. Então a tendência agora para 2023 são as coisas melhorarem, né?
Tudo depende do cenário. Claro, tudo é externo, tudo, mas exatamente. pelo que a gente está aprendendo, Exatamente. né, de acordo com da forma que vocês estão cuidando da carteira do plano CD Metrô, inclusive, a tendência é que pelo menos o estabilize para a velocidade, né, diminuir também. E assim, e dentro de uma perspectiva, por exemplo, se essas taxas de GNTNBs começarem a cair, o ganho dessa carteira vai ser elevadíssimo, né? Então essa é uma, digamos, isso traz uma perspectiva bastante positiva para o plano CD Metrô. Então, acontecendo a queda na taxa de juros, o que deve acontecer isso no médio prazo, não tem como a economia suportar uma taxa tão alta, né? Você pegar as taxas médias das NTNBs, hoje elas estão girando na faixa acima de 6%, né? Então, assim, é uma taxa muito elevada. Nenhuma economia, digamos, governo consegue suportar o pagamento por tanto tempo uma taxa de juros tão elevada. Então, como a tendência é de cair essa taxa no futuro, e ela já caiu várias vezes, a gente já viu esse filme, digamos assim, no mercado, então a tendência é que esse plano gere muitos ganhos futuros para os participantes do CD Metrô. Isso é uma notícia boa, então. Com certeza, sem dúvida. Bom, essas foram as informações do mês de dezembro, né? A visão geral que a gente trouxe aqui para você, participante do CD Metrô. Continua acompanhando a gente aqui no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você não se inscreveu lá no início ou não ativou o sininho, né? Ativa agora para você continuar acompanhando aqui as principais informações da Regis. A gente está disponível também nas outras redes sociais, tanto LinkedIn, Facebook, Instagram também, a gente está bastante ativo nas redes sociais. O site nosso também tem muita informação, notícia, está sempre atualizado para você participante poder estar acompanhando o seu plano. Regis de Números também tem as informações, né, da parte do CD Metrô, então continua acompanhando a gente aí que 2023 tem bastante coisa boa. Tem muita coisa boa, muita novidade boa. Isso aí. Então, até mês que vem, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.